hoje. Seu pai não fala isso, não? Não, ele tá certo. Então eu lembrei de seu pai nessa hora aqui. Como chama seu pai mesmo? Dorvalino, um abraço. Dorvalino? Oi, bom dia, pode entrar aí. Quer ir lá no banheiro lá, se enxugar? Quer ir lá? Oi? Então tá bom. E aí é isso, o TikTok Shop. Eu não... Um abraço aí, Dorvalino. Vamos ver se. Eu gravei ontem ali na sala ali. Não sei. Me enganaram. Então vamos lá. A gente falou de vestibular aqui agora no início, isso é importante. Esse assunto que a gente vai entrar aparece muito em vestibular em geral. Mas o que vai pesar mais é o próximo, depois disso aqui, que é eletrodinâmica. E aí, aqui a gente começa em eletrostática. Bom dia, ô Marizinha. Deixa eu só mudar aqui a Maria Clara. E a Radassa também, tadinha. Eu esqueci dela. De nada. Obrigado, eu. Um abraço a Dorvalino. Então vamos lá, Dorvalinos. E aí a eletrostática, o que acontece? Ela às vezes aparece no Enem, e é um assunto bem facinho, viu? Eu vou fazer só esboços aqui, rascunhos, a gente vai... E aí a gente vai trocar umas ideias aqui, para a gente ter um início bem de boa. Não é difícil e aparece em alguns vestibulares. Em resumo, toda vez eu falo para vocês o seguinte. Em resumo, o que é a física? Vou falar só de física. A gente pega a natureza, né, um fenômeno que acontece por aí, tenta entender ele, e aí, depois que entende, se ele tiver... Vai lá, fica à vontade. Cuidado para não escorregar aí. Vai pelo corredor mesmo. E aí, quando a gente pega e entende isso aí, muitas das vezes a galera vai lá e traz isso para o conforto da nossa vida. E hoje, a gente vive num conforto por causa desse assunto também. Lá atrás, igual eu já falei para vocês, não tinha essa qualidade que a gente tem, não. Internet, máquina de lavar louça, micro-ondas, secador de cabelo, gel, passando o cabelo. Não tinha nada disso, a gente já sabe, lá nos primórdios lá. E aí, só que tem uma galera, igual eu comento com vocês, fica preocupado com a vida dos outros, e outra galera que fica preocupada com o que acontece por aí, como que a gente chegou aqui. Né? Hoje tem uma qualidade que não tem como a gente viver sem, um luxo, algo indispensável, chama energia elétrica. Cara, hoje, energia elétrica, energia elétrica, energia elétrica. Lá na sua casa hoje cedo, gasta energia elétrica. Seja para tomar um banho, seja para esquentar um café, seja até para ligar o fogão lá, né? Seja para fazer um pãozinho cedo na sanduíche, não interessa. Você gasta energia elétrica em algum momento, até para dar uma partida no carro para você vir para a escola, precisa de energia elétrica. E é um caminho sem volta. Esses dias mesmo estava dando um pico de energia, não sei se foi em Salina inteira, lá em casa ficou dando uns picos de energia, acabou a energia, só que lá eu já... O povo acha que quer reclamar, não reclama, porque eu sou chato com isso, né, para não ficar reclamando. Consegui vencer um pouquinho, mas eu acho que quando eu não estou, eles reclamam bastante. Ah, só eu e Lara, só eu e a Neném. E aí acabou a energia aí, ficou sem energia, acendeu as velas lá, e aí a gente já vê que tem muita diferença. Já muda a rotina todo dia da casa. Foi massa por um lado, que a Neném ficou, nós não sabíamos, ela ficou chorando, tadinho. Acho que ela, por causa das luzes, né, feição mudou um pouquinho, ela estava assustada. Não, minha filha, nós estamos aqui, todo mundo bem. Aí voltou a energia, ficou, parou de chorar. Mas tudo bem, voltando, cara, todos nós hoje não vivemos sem energia elétrica, não vive.
as motinhas elétricas aí dominando. E a gente está indo para esse caminho, né? Eletrificação dos carros, seja ele ficar 100% elétrico ou híbrido. E aí eu comentei aqui agora sobre a parte de faculdade de informática, né? Cara, é energia o tempo inteiro. Não sei se eu falei isso para vocês no ano passado. Geralmente eu não comento porque não está no caminho que a gente vai seguir estudando. Até mesmo para não criar muita vertente. Às vezes talvez eu não comento. Tem uma corrida hoje, ela já tem um tempinho já, uns 2 anos. Ela está mais alarmante, uns 2 anos para cá. É uma corrida entre alguns governos de energia. Se liga. Eu não sei se você está acompanhando sobre isso, mas agora, dia 6 de fevereiro, se tudo ocorrer bem, o homem vai dar a volta na Lua de novo. Né? Se você não acredita que se foi, deu a volta, tudo bem. Tá tudo bem. Aí eles criaram o projeto Artemis lá, aí tem o Jeff Bezos envolvido, né, em alguns casos, tem o Elon Musk, aí tem a galera da China, tem uma galera aí. E aí eles vão mandar uma galera para ir na Lua, fazer a volta na Lua, voltar para a Terra, e a ideia é a gente fazer uma estação lá na Lua, certo? Fazer uma estaçãozinha lá na Lua, para depois ir para Marte, outros lugares. A ideia é essa. Só que um dos quesitos envolve energia. Um dos quesitos envolve energia. Aí tem o hélio 3, que é uma poeirinha que gera lá na Lua, né, por causa da radiação do Sol, bate lá na Lua e tal, gera um pozinho. A China conseguiu trazer ano passado, ano retrasado, não está em 2026. E aí ela está tentando fazer o quê? Pegar esse hélio 3 e fazer energia, porque aí fica mais econômico do que a gente gastar combustível daqui para ir para a Lua, para depois da Lua ir para algum lugar. Então, o que eu quero que você entenda é o seguinte: essa corrida, a galera, tanto da China, tanto dos Estados Unidos, tanto da Rússia, ela está acontecendo para dominar no contexto a Lua. Ela não tem dono, né? A galera quer chegar num lugarzinho e falar, ó, instalei aqui, você não der aqui. Felizmente está acontecendo isso aí. Chama geopolítica, envolve geopolítica, lá da geografia e tal. Tem um cara, eu já recomendei, professor Rock. Já recomendei ou não? Vocês assistem no YouTube, excelente. Rock. Talvez para alguns, para ligar melhor, ele tem um passado político. Ele saiu por causa da realidade que é. É um careca, ele é extremamente massa sobre essa discussão de geopolítica. E aí tem um outro negócio chamado ITER. Tem um Instagram lá, não sei se eu comentei com vocês, o que é o ITER? Todo mundo aqui já assistiu o Homem de Ferro, se não assistiu, sabe o que é. O Tony Stark, lá no primeiro filme, ele teve uma explosão, né, para fugir lá da caverna, lá, dá um spoiler aqui para quem nunca assistiu. E aí ficou uns estilhaços no peito, para ele não morrer aqui lá do coração, ele teve que fazer um reator, certo? Tem 2 modelos, eu só lembro o nome de um, perdão. Toda vez eu tento decorar o outro lá, ler para ficar bom. Mas um é tokamak, que é um reatorzinho que você cria para produzir energia. Quem está fazendo isso? Esse programa chamado ITER. É uma junção de 35 países. O Brasil não está. Aí os países juntou para fazer esse tokamak. É a mesma ideia do Tony Stark lá que está no peito dele. É a mesma ideia. Você pegar e fazer um campo magnético, a gente vai estudar sobre magnetismo mais na frente. Colocar ímãs, grosso modo, para você entender. Colocar ímãs em volta, tipo ímã redonda em cima e embaixo. Tacar energia lá dentro, ela vai ficar fazendo fusão, igual o Sol, fusão. Lembra? Hidrogênio, hidrogênio. Funde, faz fusão, libera muita energia, aquece o planeta, tudo quanto ar. A gente pega essa energia do Sol e ainda converte em nossa energia hoje. Então, a ideia é esse ITER, 35 países, talvez pode ter mais agregados agora, produzir essa energia igual ao Sol aqui na Terra. Aí seria uma logística assim, ó. 1 grama de produção de energia, de fusão, alimentar a cristalina por 1 ano. É muita coisa. Eu vou fazer uma lógica bem exagerada para você entender como é que funciona. Então, vale a pena. E aí, qual que é o problema que a gente tem hoje? Mais na frente eu vou comentar sobre o evento de Carrington, mas depois você pode pesquisar também. Nós temos problema de estabilidade de energia com chuva. Isso é normal com o passado, a gente melhorou muito e vai continuar para frente. Você vai estar velhinho, começou a chover, é só chover e acabar a energia, é só mijar no poste, o cachorro, vai ser sempre assim. A gente sempre
vai ter o problema de estabilidade de energia com chuva. Beleza? Isso é normal. A gente não controla a natureza, às vezes vai chover de mais, de menos. A gente não consegue fazer manutenções corretamente. Né? Às vezes só troco lá o transformador no dia que queima, não tem nenhuma reserva. E aí, voltando nisso aí, qual que é esse problema? Ele não é só no Brasil, ele é no mundo inteiro. Quando cabe energia, a população geral reclama. Ninguém quer ficar sem energia mais hoje. No contexto político, se eu controlo a energia e tenho energia, eu produzo mais, eu consigo as indústrias trabalhar mais, porque hoje está todo mundo eletrificado, seja as máquinas, não precisa usar carvão. Vocês estudam sobre isso? Quando os Estados Unidos cresceu, queimou muito carvão, a Rússia queimou muito carvão. Vocês estudam isso em algum momento na história, não? Mas a grosso modo foi isso. Grosso modo, não, a verdade foi essa. Os Estados Unidos, para ficar potência, queimou muito carvão lá atrás. Os Estados Unidos queimou muito carvão também. Muita gente queimou muito carvão. Os países mais ricos, mais top que a gente considera. Só fazer um asterisco aqui. A Índia tentou fazer isso um tempo atrás, não sei se vocês acompanham isso. Isso que é bom, geopolítica. Você entender até porque às vezes os valores das coisas alteram aqui, você julga o seu político, mas não tem nada a ver com ele às vezes. E aí o que acontece? A Índia falou assim, pô, agora a gente vai crescer também, Índia. Os caras mais inteligentes, né? A galera mais que eles consideram. A Índia falou, vou queimar carvão, uns 3 anos atrás. Sabe o que os Estados Unidos e os outros países falou? Vai não. Vai estar com problema de efeito estufa? Você não vai não. Você vai jogar CO2, vai aquecer o planeta e nós está todo mundo no sal. A culpa vai ser sua. A culpa era de quem? Quem começou lá atrás? Estados Unidos, outros países. Quando a Índia falou, quero crescer, aí teve problema. Por causa de que isso aí? Energia também. Porque carvão é a única fonte que tinha de energia no passado, não tinha energia elétrica. Você tinha que queimar o carvão, fazer o vapor, girar a turbina para a indústria funcionar. Hoje não. Energia elétrica, põe o trem, liga o motor elétrico, ele funciona, acabou. Só que eu tenho um problema, chove demais, se eu não tenho um gerador que é caro para manter aquilo lá, minha indústria não vai para frente. Então o que eu preciso? Eu preciso melhorar. Põe placa solar. Só que a eficiência não é tão boa. A eficiência é pegar a quantidade de energia elétrica que vem do sol e transformar aquela energia 100% em 100%. Eu não consigo. Está em torno de uns 30% a 40%. Eu pego 100%, só 30%, 40% vira energia elétrica. Os outros 60%, 70% perde. É perdido. Isso é ruim. Só que sempre vai ser assim. A gente não vai conseguir construir máquinas perfeitas. E aí o que a galera falou? Se eu fazer um tokamak, a mesma ideia lá do Tony Stark, um reator de fusão nuclear igual ao Sol, é bom, porque eu gasto 1 grama e alimento a cidade por 1 ano. Do que eu ficar com problemas de barragem, rebentando barragem, o povo lá fazendo protesto, ninguém quer votar em mim, entendeu? Aí também não me mantenho no poder, eu tenho que invadir, pagar o povo. Não, se eu faço aqui um reator nuclear, ele ocupa um espaço pequenininho, produz bastante energia, tô de boa. Barateou a energia da Maria fica feliz, que nunca mais acabou a energia, eu sou um cara bom. Vai ter uma frente política, né, para demandar isso aí. Mas, na verdade, tem uma galera que vem decorrendo isso aí. Quem está fazendo isso também? China também faz. Quem está fazendo isso também? ITER, se eu não me engano, é na Europa, viu? Se eu não me falha a memória, é na Europa. ITER, chama. Então, o Instagram deles é bem legal. Eles postam direto a evolução do projeto deles lá. É uma associação lá, ITER abreviada. Aí tem um nome bonitinho em inglês lá. E aí, o que acontece? Os Estados Unidos fez um reator também, só que o deles eles não fez com... eles fez diferente um pouco. Em vez de ele lançar a matéria lá, fazer girar tudinho, eles lançam laser. E tanto que no início do ano passado, saiu uma notícia que foi o primeiro país que teve resultado positivo. Eu vou dar um exemplo básico para você entender. Toda vez que eles fazem teste, coloca lá 100 joule, consegue entender o que é joule? Energia, né? 100 joule de energia, só que o reator produzia 50. Então, se eu coloquei 100 e voltou 50, é prejuízo. Tem que voltar a 100 para ficar igual, eu não estou perdendo, ou um pouquinho a mais. Aí ele jogou 100 e saiu 110. Opa, deu lucro. Então, está dando certo o nosso projeto. Se eu conseguir estabilizar isso, eu vou conseguir só aumentar. O que vai acontecer? Eu paro com as usinas ou depender da energia de outro lugar. Tipo, qual que é o problema que a Rússia enfrenta, aqueles países outros enfrentam? Boa parte deles é energia, que depende de outros países. Concorda ou não? Vocês viram sobre isso ou não?
Nunca viu sobre isso? Alguns países ali de Rússia, depende dessas coisas, energia às vezes de outro país, porque eles não têm hidrelétrica. Alguns países não têm, então tem que vir de outro país, então eles têm que fazer combinados, aí às vezes guerra, essas coisas. Não, vou cortar sua energia aqui e acabou. E a gente tem isso também. Se não que Itaipu pega 3 lugares, né? Brasil, Paraguai e Argentina. São 3, os 3, né? Então a gente produz para os 3. Aí dá uma treta aí e fala, não, o Brasil vai ficar só para nós agora. Corta para os outros 2. Vira guerra. Por causa de quê? Energia. Mas não é por causa de um, é por causa de todo mundo. Fica à vontade. Ah, sim, sim. Lau. Ajuda aí, junta aí para ele, gente. Junta isso, não. E aí quem fez isso, e deu resultado dos Estados Unidos. Quem fez agora por último e deu certo também, se não me engano, qual que é das duas mais evoluída? Toda vez eu esqueço, é a Coreia do Norte ou Sul? Sul, né? Que é a mais avançada. A do Sul também tem. E os caras teve resultado melhor que os Estados Unidos. O que está acontecendo no contexto geopolítica? Esse cara é bom, cara. Gasta energia. Ajuda vocês no Enem também. Eu acredito que vai ajudar no Enem, porque eu não sei muito dessa parte de geografia lá no Enem, mas é muito bom. Você gasta um tempinho, ele é bom. Não é muito, eu não vejo ele polarizado, igual muitos caras são, por causa disso, por causa... Não, ele é bem bacana. Professor Roque. E aí, o que acontece que eu quero comentar aqui? Todos esses países, no final, agora, a corrida é quem vai dominar a energia primeiro. Porque se os Estados Unidos produzirem energia lá no tokamak deles, tem um outro reator, ele chama, eu esqueci o nome, é uma abreviação. Não é, o funcionamento dele é diferente, mas ele é parecido com a mesma ideia lá do tá no peito do Tony Stark, chama tokamak. Tokamak, o nome do reator que está lá no peito do Tony Stark. Chama assim, ó. A mesma ideia. Posso estar errado alguma coisa no nome aqui. Aí você vai lá, de reator nuclear do peito Tony Stark, tokamak. Você vai ver lá. O ITER é a mesma logística, só que ele é imenso. E lá no filme é ficção, né? O cara fez, produziu energia bonitinho, ele fica lá vivo, muitos filmes, né? Em resumo, o que a gente está tendo hoje, no contexto nosso, é energia. E sempre foi. Começou lá no carvão, aí a gente fez a ideia da hidrelétrica, muito boa, porque a gente tem aqui por hidrelétrica, só que ela não respeita muito, viu? Aproveitar aqui, para uma hidrelétrica ser aprovada, ela tem 17 protocolos. Nem sabia disso, eu estava estudando um podcast sobre esse assunto do problema lá de Brumadinho. Vocês lembram disso, né? Minas Gerais e tal. Não vou aprofundar nessa parte. E outros problemas que a gente viu esse ano aconteceu também. Não lá, mas em outro lugar. E aí, em resumo, os caras pegam os relatórios de todas as barragens do mundo, parece que só tem uma na Europa que atende só 7. As outras, nenhuma atende os 17. O máximo que conseguiu foi 7. Você tem todo o padrão para seguir. E aí, qual que é a logística dos caras? A gente tem que produzir energia de todo jeito. A galera não quer ficar sem energia. Quem quer a galera somos nós. Se nós ficar sem energia meia hora, a gente fica lá no Facebook, a gente já fica reclamando no Twitter, em todo lugar a gente fica xingando. O cara que é governante não quer isso para o país dele. Ele quer que a massa fique feliz para, né, a gente já sabe o resultado. E aí, o que a galera faz? Não, vamos procurar outras alternativas. Alguns países usam geotérmica, né? E aí a gente procurou outra alternativa, que a gente teve um problema que às vezes acontece, não é muito, mas quando acontece é muito drástico, que é a fusão nuclear, que é a usina nuclear. Recomendo assistir Chernobyl, você nunca assistiu. Assiste a série primeiro, assiste no YouTube primeiro, você vai digitar assim, ó, a história de Chernobyl, aí tem lá do Pedro Luz, Ciência Todo Dia. É meia hora. Você assiste aquilo lá primeiro, depois você assiste Chernobyl. É porque lá em Chernobyl tem uma jogada mais política, um pouco de física e química. Lá o do Pedro Lu, você vê mais do Ciência Todo Dia, você assiste a parte física e química da situação. É massa pra caramba. Aí você entende melhor o que está acontecendo lá na série. Chernobyl foi um problema que a gente teve lá na Ucrânia, em Pripyat, né, junto com a Rússia ali, ó, se não me engano eles eram a União Soviética ainda. Os caras não fez o protocolo lá de teste de segurança, explodiu um reator, jogou energia, radiação praticamente quase no planeta inteiro. Pois é, e isso aí.
Mas não sabe se... Mas vamos entrar nesse detalhe, não. Mas em resumo, energia também. Aí a gente veio com a energia solar. É uma frente boa. Todo mundo está colocando, mas igual eu falei, a eficiência é baixa ainda. Aí como que a gente tem que resolver isso aí? Porque vai dar problema lá na frente. A galera fala, ó, vai dar problema. A galera tem as motinhas elétricas agora, tem uns carros elétricos. Todo mundo está no conforto. O cérebro quer conforto. A gente só evoluiu até aqui como humanidade porque o cérebro, os nossos cérebros, fez tudo isso aqui, é conforto. Ambiente protegido, energia, roupa, mochila, carro. O cérebro quer descanso. E a massa quer isso. O que a gente tem que fazer? A gente tem que achar algum outro meio. E aí a corrida da galera é essa, fazer fusão nuclear. Em resumo, energia também. Todo esse contexto que eu fiz, eu acho que ficou claro que a base nossa de evolução é em torno de energia. Tanto que tem para quem gosta disso, fala assim, será que a gente vai encontrar vida inteligente em outro lugar? Será que eles vão ser mais avançados que a gente? Uma das coisas que a galera usa para medir se eles são mais avançados que a gente é onde eles vão estar em evolução de energia. Uma das coisas que a galera vai usar. Se a gente descobrir um planeta, os caras estiverem usando queimando carvão ainda, eles estão para trás. Porque a gente começou lá no carvão. Então a gente está na frente, a gente já está na placa solar, indo quase para uma fusão nuclear, que é o mesmo do Sol. Só para vocês darem uma viajada aí. Se quiser pesquisar lá depois, sim, ó. Era um projeto antigo, não vai existir, viu? Estrela de Dyson, hoje alguém já ouviu falar? Ouviu falar? Gasta um tempinho, é uma viagemzinha massa. Legal esse trem. Você vê, Virginia lá. Estrela de Dyson. Qual que era a ideia do cara? Cientista, né? Ele falou, já que o Sol produz muita energia e ninguém tem dono, é de graça, por que a gente não coloca placa solar tudo em volta, não fechando ele tudo, claro. Anéis, né, arcos em volta do Sol, a gente manda por onda eletromagnética, só que não tem como. Esse foi um problema lá atrás, quando Thomas Edison tentou fazer isso. Foi o que arrebentou ele. Ele tentou transferir a energia elétrica igual Wi-Fi, de um lugar para o outro, sem precisar de um fio. Aí foi onde quebrou ele no meio. Ele estava bem avançado, só que a galera meio que desacreditou, ninguém mais, mas realmente não tem como, ele não faz isso hoje. Aí você vai falar assim, mas e o carregador por indução? Aí tem a bobina dos dois lados, elas oscilam, a gente vai chegar mais na frente disso. Beleza? Precisou de um campo magnético, só que isso aí ninguém sabia lá atrás, né? Talvez a bobina ajudaria ele a tirar ele do sonho dele, mas ele colocar ele mais tranquilo no lugar. O que ele pensou foi isso, Thomas Edison. E a estrela de Dyson seria no mesmo contexto. A gente pega... Porque você concorda comigo que o Sol manda energia solar, mas a gente só pega a parte que ele manda pra gente? E a outra parte que está para lá, virada para outro lugar do Sol, está indo para quem? Então a galera falou, vamos fazer uma estrela lá, a Dyson é o nome do cientista lá, né, o sobrenome e tal, estrela de Dyson, deu o nome do projeto. Aí tem toda uma ideia. Aí, no termo de evolução de humanidade, se a gente descobrir um outro lugar, pensa, a gente chega lá, os caras fez uma estrela de Dyson lá. Os caras estão bem na frente, nossa, os caras conseguiram transportar energia elétrica sem cabo. Impossível. Aí a gente pode ficar com medo, se a gente descobrir um lugar assim. Os caras estão bem mais na frente. Conseguiu entender que a energia é algo fundamental para a gente? Cara, extremamente fundamental. Extremamente. Isso que eu fiz alguns dedinhos aqui políticos, sim, a gente vai ser nesse contexto. Aqui também no contexto eu explicar, eu estou sendo político, não polarizando, mas é importante para a gente entender. E isso foi bom por um lado. Pensa a galera está descansada desde lá de trás. Não, mas tá bom essa vidinha aqui na roça, escurece na dorme. Não, os caras, não, cara, vai, quero assistir uma televisão. Tô brincando, nem sabia que era televisão. Tudo bem. Onde começa a discussão? Nessa molécula mais conhecida que o Neymar. Qual é o nome dela? Átomo. Eu não vou fazer muito disclaimer lá, mas você sabe que desde a Grécia Antiga a galera falou, moço, qual é o menor pedaço? Dessa é uma loucura, né? O cara lá sentado. Pensa que se fosse não é dois. Pedro, eu acho que a menor coisa é um grão de areia. Aí você fala, a menor coisa é... Aí nós fica lá, teorizando, lá atrás, é uma loucura. Do nada tinha... Você já sabe o que é isso?
Mas doidão lá, pensando, nossa, qual que é a menor coisa aqui, velho? Eu devo voltar ali, bora? E aí? Não, mas na moral, é porque. Não, na moral, porque qualquer os caras lá na Grécia Antiga, porque começou lá na Grécia, Demócrito, dois caras nas antigas lá, vou travar a língua que eles dão. Leucípito, isso. E aí, o que eles fizeram? Qual que é a menor coisa que existe? Começou nesse contexto. A grosso modo, ele começou assim. E aí, eles deram o nome de átomo. Não. Não é esse. Seria uma bolinha pequenininha. Dyson. Ah, você está falando da estrela? Ah. E aí eles começaram lá nisso. Aí depois a gente estudou lá na química, no primeiro ano, a evolução dos moléculas atômicos. Lembra? Meio chatinho, né? Então, a logística na matéria, voltando aqui. E aí a gente estudou os modelos atômicos. O que a gente chega no ensino médio é o do Rutherford Bohr, que é esse modelo planetário. A gente tem um núcleo, lá no núcleo a gente tem prótons, nêutrons, e na eletrosfera a gente tem um elétron. Mas na frente tem um de Schrödinger. Quem ganhou aí? Põe no comentário. E aí, a ideia o dele ficou melhor. Só que para deixar claro, essa é a melhor explicação que tem do átomo. A gente não tem certeza se realmente é assim ainda. É porque na melhor teoria dele, realmente explica N coisas, mas tem coisas que não é explicável ainda. Tanto que a gente não tem uma foto, falar, consegui tirar uma foto aqui do átomo, é esse aqui. A gente tem medições do hidrogênio. A gente teve, ano passado, outra evolução. Os caras conseguiram fazer uma captação, extremamente zoom do átomo, mas a gente não tem. Beleza? Continuando, lá atrás começou essa pergunta, que era a menor coisa, no final a gente chegou no átomo. Todo mundo tem noção do que é um átomo ou não? Desde o seu inimigo, até um verme, e você, tem átomos. Tudo que tiver matéria, tem átomos. Eles é constituído, lá no seu núcleo, por prótons. A gente trabalha com carga de sinal positivo. Nêutron não tem carga. E na eletrosfera a gente tem o elétron. Por que é negativo e positivo? Em resumo, é porque a galera definiu assim lá atrás. Descobriu que tinha uma propriedade elétrica. Como que teve a teoria da eletricidade? Primeiro é a curiosidade, né? Estava um dia tipo assim, com as coisas brilhando no céu, caindo um negócio branco, que às vezes pode ter até matado alguém lá atrás, a gente não sabe. Era poucas pessoas, né? Hoje a gente é 8 para 9 bilhões, sei lá quanto que já está. E aí os caras falaram, que parada é essa? Aí, historicamente, começa em Tales de Mileto. Ele fez um testezinho, pegou um ambar, não, na verdade ele pegou um tecido animal e pegou um ambar. Sabe o que é ambar? Ambar é tipo quando a mangueira, pé de mangueira, ela machuca, não fica uma resininha que endurece? Chinada que mora na roça lembrou agora. Aí tem umas árvores que dão uma resininha meio verde, um trem meio que endurece, a gente fala que ela tá chorando. Quando era menino eu falava isso. É loucura, né? É aquilo lá, ele pegou tipo aquilo, uma resina, e passou no couro lá, e aí fez um experimento que a gente gosta de fazer na escola. Quando você passa a régua, passa próximo dos pedaços de papel, o que acontece? Gruda. Ou eles mexem. Já fizeram isso já ou não? Pega a régua, passa no cabelo, passa num pedacinho de papel, eles grudam. Às vezes, se você não fazer muito bem, o cabelo tem que estar seco e limpo, viu? Mesma coisinha. Sabe o que é a mesma coisa também? Aquela parada que os caras fazem assim, ó, e põe a caneta grudada na parede. É a mesma coisa. Massa, né? Isso aí é o quê? Isso que a gente está estudando, é eletricidade. Então, começou lá no Tales de Mileto, o cara fez isso, experimento. Aí depois veio para Gilbert, Dufay, Benjamin Franklin, vai passando pela galera aí. Beleza? Historicamente. A gente chegou, a gente não tinha uma ideia definida do átomo. Quando chegou meados de 1905, a gente teve o átomo, falou, opa, descobrimos como é que ele funciona aí. Tem um núcleo bonitinho, agora a gente sabe que tem mais partículas lá dentro. Mas o que nos interessa aqui no ensino médio é isso.
Como assim, professor? Tem as subpartículas aqui, né? As partículas mais atômicas, mas não interessa a nós. Não preocupa não, isso não cai no vestibular não. Pode até cair uma hora ou outra, mas aqui está mais fácil para você. A gente então tem prótons, nêutrons e elétrons, e a essa eletricidade que a gente tem é graças ao elétron. O nome já associa, elétron, eletricidade. Então, toda energia elétrica que a gente tem, seja essa você com sua preguiça aí, ou essa que a gente está produzindo, ou essa que vem do Sol, 0800, até taxar aí, é o elétron. Você estudou sobre o ciclo de Krebs lá da biologia ou não estuda isso? Você come, e aí vai, pega o elétron da comida e vai fazer o ciclo, piruvata, ATP. É elétron. Essa, não está assim, ó, mais animadinho, é elétron. A Aline está precisando dar um pouquinho de elétron, mas é assim mesmo. Então, a mesma energia que a gente tem é por causa do elétron, ele está fluindo em algum lugar. Certo? Perguntas? Perguntas? Então, a aula de hoje foi a gente entender que energia elétrica, cara, é fundamental. Só que às vezes a gente está tão acomodado que a gente só vê que é fundamental quando não tem. Mas você pode reparar, tudo que você está fazendo hoje, você nem come hoje, dependendo. Porque não tem nem isqueiro em sua casa lá para acender um fogão. Eu estou te falando isso, que eu vivi isso. Pois é, lá em casa também, um dia acabou a energia, eu falei, e agora? Eu tive que sair lá na padaria comprar um fósforo. Aí eu comprei agora lá em casa tem 2 isqueiros, mocados, escondidos. Eu falei pra minha esposa, falou, não, agora se acabar a energia, nós nem comemos, porque como é que liga o fogão? E você que vive na Airfry, acabou. Não cozinha mais, agora é só Airfry. Eu também vivo na Airfry, é muito bom. Lenha moiada. Se assiste até agora, escreve Natália aí. Natália Ramos. Natália Ramos. Natália Ramos com galinha. Não, é isso.